Isso, aqueles que são leitores, que amam a palavra, sabem que quando Paulo ele mandava uma carta para a igreja, ele iniciava dizendo: graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo ele mandava cartas para os pastores, ele mandava graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Notem que para a igreja ele mandava graça e paz. Para os pastores ele mandava graça, misericórdia e paz. Com isso nós entendemos que para exercer o ministério de Deus tem que ser pela misericórdia de Deus. Se não houver a misericórdia de Deus, nós não exercemos o chamado de Deus em nossas vidas. Quando Paulo escreve a Timóteo, e ele começa a falar no capítulo de número 2, Timóteo, um jovem pastor, com aproximadamente 35 anos de idade. Timóteo ele estava no auge do seu ministério, mas se você acompanhar no capítulo de número 2, ele estava sofrendo com algumas questões dentro da obra do Senhor. Ele estava sofrendo com o peso da obra, até porque pastores são homens incomuns. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: pastores são homens incomuns, mas porém são chamados para fazer coisas incomuns. O pastor é um homem normal, como qualquer outro. O pastor, ele é um homem normal. Ele sente dor, ele sente frio, ele sente desespero, ele sente agonia. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, um jovem pastor, um jovem pregador, no versículo de número 15, o apóstolo Paulo ele se preocupa como Timóteo deveria se apresentar a Deus. Até porque para Deus nós não devemos nos apresentar de qualquer maneira. Para se apresentar a Deus tem todo um ritual, tem toda uma liturgia. E o apóstolo Paulo começa a falar a Timóteo no versículo de número 15: procura apresentar-te a Deus. A palavra procura, no verbético que Paulo estava falando ali no grego, significa se esforçar. Quando fala procura, Paulo está dizendo: se preocupe em se esforçar. Aqui está falando de esforço para se apresentarmos a Deus. É preciso que a gente se esforce para que nós estejamos na posição de vaso, na posição, aleluia, adequada
Talvez o senhor ou a senhora foi testado nessa noite e não percebeu. Talvez no decorrer do dia Deus testou você para que você fosse aprovado. Deus, irmãos, Ele tem os seus testes para as nossas vidas. Deus, Ele testa o obreiro como Deus, Ele testa. O pastor também testa. Nós somos testados por Deus todos os dias. A Bíblia vai nos falar que o diabo, ele foi ter com Deus. E ele olha para a vida de Jó e diz: olha, tu tem visto o teu servo Jó. É homem temente, né? Homem fiel. Homem que se dizia do mal. Mas porém é fácil. Porque tudo que ele pede, o Senhor dá a ele. Tudo que ele deseja, o Senhor abençoa. Os filhos dele são crentes, eles estão na igreja, ele paga dízimo, ele devolve dízimo, ele devolve, aleluia, aquilo que não dá para ele. Por isso que ele é fiel. Mas se tu deixar eu tocar naquilo que Jó tem, eu duvido que ele vai ser fiel a ti. Aí Deus olha e diz assim: vamos colocar a fidelidade de Jó à prova. Vamos testar Jó. Você vai lá, você vai tocar em tudo que ele tem. Só não toca numa coisa, na vida dele, porque a vida dele me pertence. E você vai ver que ele vai continuar sendo fiel a mim. Você pode dar glória a Deus por isso? Você conhece a história? O diabo vai, se renda com a vida de Jó, mata os filhos de Jó, acaba com os bens de Jó. Aleluia, Jó agora, aleluia, a sua vida, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Dá uma reviravolta de 360 graus, irmãos. Numa hora, Jó estava rico, tinha tudo, agora Jó está sem filho, sem família, e agora está leproso. E o inimigo esperou Jó se levantar do pó e dizer: está tudo acabado. Mas Deus, Ele nos coloca em prova para nos aprovar. O inimigo pensou que Jó ia vomitar na face do Criador Deus. Jó se levanta das cinzas, ergue a mão para os céus, e ele entende que aquilo é provação. Tem muitos crentes hoje que não aguentam passar pela provação, pelo teste de Deus. Mas todo obreiro, pastor, evangelista, missionário, missionária, diaconisa, presbítero, auxiliar, cooperador, ninguém está imune de passar pelo teste de Deus. E a minha pergunta para você é: você está passando no teste para ser aprovado ou para ser reprovado? Porque a Bíblia do Senhor, a Bíblia nos diz que há vaso para honra e vaso para desonra. Existe vaso que você vai ver em destaque, mas vai ter vaso que vai ser reprovado na mão do oleiro. Quando ele nos prova, é com uma finalidade. Qual é a finalidade, pastor? Nos dá resistência. Diga para você, irmão, você está sendo provado. Foi fraco, está sendo provado. Para ser aprovado, para ganhar resistência. Se você acredita nisso, levante a mão e dá uma rajada de glória. Queridos amados irmãos, deixa eu entrar aqui
trazer para a igreja, porque a maioria aqui é obreiros da casa de Deus, diáconos, diaconisa, quem não é, mas toma conta de departamentos, são coordenadores e são candidatos também ao santo ministério do Senhor, para que nós possamos procurar se apresentar ao Senhor aprovados. Aleluia. Como obreiro que não tem que se envergonhar. Quando eu coloquei aqui para se ter uma vida bem sucedida, ministerialmente falando, quando nós falamos de vida bem sucedida, aí vem logo na nossa cabeça as maiores igrejas. É assim ou não é? Mas aqui eu não estou falando de tamanho de igreja. Uma vida bem sucedida ministerialmente não é aquele que tem muitas curtidas no Facebook ou nas plataformas digitais. Porque hoje o sucesso de um obreiro, ou de uma obreira, ou de um pastor é medido pelas redes sociais. É assim ou não é? Se o camarada tem muita curtida, se o camarada tem muitos vídeos no YouTube, se o camarada revela até CPF, qual é a finalidade da pessoa revelar o CPF? Porque se eu sei o número do meu CPF, Deus revela aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que ninguém sabe. Por isso que a palavra de Deus, ela nos fala e é categórica que nós temos que buscar a Deus. Vida de sucesso ministerial não é você ter várias curtidas. Para você ter uma vida ministerial bem sucedida, eu coloquei aqui primeiro: ter uma vida devocional. Diga para o seu irmão: ter uma vida devocional. Você sabe o que é devocional? Você sabe o significado? Ter admiração por algo. Você não vem dizer para ele: fulano é devoto de alguém. É porque fulano tem admiração, respeito por aquela figura. E eu dividi aqui a vida devocional em 3 etapas. A primeira etapa da vida devocional que nós devemos ter se chama oração. Olha para o teu irmão e diga para ele: oração. Foi fraco, diga oração. No século 21, a igreja do Senhor se esqueceu que a igreja não anda em pé. Vou repetir mais uma vez. A igreja do século 21 se esqueceu que a igreja não anda em pé. Se a igreja não anda em pé, pastor, a igreja anda como? A igreja anda de joelhos. Aleluia. A oração é um contato direto com Deus. Aleluia. Eu tenho uma pergunta cabulosa que você vai olhar para o irmão que está do seu lado e você vai perguntar para ele: como é que está a sua vida de oração? Você pode perguntar a ele: como é que está a sua vida de oração? Você tem buscado a face do Senhor, você tem orado. Para se ter uma vida bem sucedida ministerialmente, é necessário que você ore. É necessário que você tenha um contato direto com Deus. Eu coloquei aqui, abra a sua Bíblia, Êxodo 33:11. Isso é oração. Uma vida sem oração não é vida. A oração é onde o crente conversa diretamente com Deus. Êxodo 33:11, que eu leio para mim.
O Senhor falava com Moisés como? Face a face. Como? Face a face. Face a face eu pensei que era assim, Moisés, onde está o pastor, e era assim. Mas não é. Face a face, fica de pé, pastor. Moisés ficou. Face a face, como Deus falava com Moisés, era boca com boca, olho com olho. Deus soprava o hálito dele na boca de Moisés. Moisés sentia o vento, obrigado pastor, Moisés sentia o vento de Deus. Aleluia. Na sua face. Joyce leu e ali diz como se fala com o seu amigo. É face a face, é intimidade. A oração, ela traz intimidade. Não é uma coisa de falar no ouvido. Deus estava dizendo para Moisés: eu falo com você face a face, eu sopro o meu hálito sobre a minha vida. Aleluia. Elevar-as. Glória a Jesus. Eu quero que Deus fale comigo. Mas não ora, não busca, não desce. Se eu perguntar aqui quantas pessoas oram de madrugada, são poucas. E a fila de madrugada é menor. Já disse Cícero Nogueira, muitos crentes estão dormindo e poucos crentes estão orando com sua face no pó. Quer ter intimidade com Deus, quer ser pregador, quer ser levita. Ah, pastor, mas orar é só para pregador. Quem disse isso a você? Você quer que quando você pega o microfone, a glória de Deus se manifesta? Irmãos, tem pessoas que são desituados até batendo palma. Aí você já observou que quando pega o microfone, vai louvar a Deus, a glória toma a igreja de uma maneira tremenda. Camarada não tem técnica vocal, não tem um agudo muito alto, desafina, mas tem vida de oração. Aleluia. Irmãos, não adianta você querer fazer a obra de Deus relaxadamente. Não adianta você querer ser um vaso, um profeta, se você não conversa com Deus, se você não fala com Deus. A Bíblia vai nos falar que Enoque, abre a sua Bíblia, Gênesis 5 e 24. De Gênesis, você vai ver como é o contato de Deus com Enoque. Gênesis 5 e 24. Quem lê para mim? Fique em pé, leia. E andou Enoque com Deus, depois que gerou. Nesta terra, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Repete de novo, Vitória, por favor. E andou Enoque com Deus, com Deus. e não se viu, mas formando Deus para si tomou. Você dá glória a Deus. Eu fui pesquisar Jesus. esse andar com Deus. Olha para cá, eu fui pesquisando esse andar com Deus. E é um negócio sério. Que eu pensei também, como Moisés face a face, eu pensei que andar com Deus era que Enoque pegava na mão de Deus, ou Deus na mão de Enoque, ou os dois andavam lado a lado. Mas não era assim. Quando a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, eu não vou pedir ajuda do pastor Fábio, não, que ele está um pouco mais agudo, né? Mas esse realmente
você começar a andar com ele. Quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, é da mesma forma, é como se Enoque estivesse pisando no pé do Deus Todo-Poderoso e Deus segurando ele pela cintura e dizendo: eu levo você para onde eu quero, eu conduzo a sua vida, eu te conduzo pelo caminho, você não está sozinho, você está pensando que está andando, mas você não está andando, eu estou te carregando no escolo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós temos vida em oração, o Senhor nos carrega no colo, Ele nos carrega no braço. Há momento que você pensa que está sozinho, é aquela mensagem que tem pegadas na areia. Quando você olha, você só vê um par de pegadas na areia. Aí você pensa que é o céu, mas não é o céu, é o Criador dizendo: eu estou carregando você no meu colo. É necessário que tenhamos vida em oração. Eu botei aqui terceiro, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 5. Misericórdia, esse relógio é. 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 18. 2 Samuel. E eu termino em vida de oração. 2 Samuel 5, 18. Quem achou, fica de pé ele. Por esse Deus. Irmãos, olha para cá. Fica com a sua Bíblia aberta aí no 2 Samuel. Davi foi ungido pela terceira vez. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os filisteus ficaram sabendo, pastor Edmilson, que Davi foi ungido novamente. E os filisteus se reuniram para prender Davi. Quando os filisteus se reúnem e vai até Davi, parece que eu estou vendo, porque os filisteus são fregueses de Davi desde a época que ele era menino. É assim ou não é? Os filisteus eram fregueses, sim ou não? Sim. Quantas batalhas Davi ganhou com os filisteus? Davi matou o maior soldado que tinha na época, por nome Golias. Então os filisteus, eles eram fregueses de Davi. Quando os filisteus se reúnem para matar Davi, porque ficou sabendo da sua unção, olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: a sua unção, ou melhor dizendo, diga a unção de Deus que está sobre a sua vida, incomoda alguém. A unção que estava sobre Davi incomodava os filisteus. Os filisteus foram para prender Davi. Davi poderia sacar a espada e acabar com os filisteus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele desceu às fortalezas. O que Davi foi fazer, pastor, na fortaleza? Preste atenção. Olhe para cá para que você aprenda. Toda fortaleza real é em cima. Toda fortaleza real é em cima. Mas a fortaleza de Davi é embaixo. A fortaleza de Davi é no porão. A fortaleza de Davi é nas cavernas. Aleluia. E Davi, ele poderia tomar a frente e resolver o problema. Mas ele disse: não, eu vou descer até a fortaleza. Aleluia. E vou orar ao Senhor. E vou perguntar a Deus se eu posso ir contra os filisteus, o inimigo. Davi vai orar para perguntar a Deus se pode atacar. Porque a estratégia não é do homem, a estratégia
Davi, ele ora e Deus diz: vai e peleja contra os filisteus. Aí Davi pergunta: o Senhor está mandando eu ir, é porque vai me dar vitória, ou o Senhor vai me entregar na mão dos filisteus? Não, vai, porque eu vou pelejar a tua guerra. Davi foi, colocou os filisteus para correr mais uma vez. Diga glória a Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Diga amém. A Bíblia não diz quantos tempos passou, os filisteus voltaram novamente para querer matar Davi por causa da sua unção. Mas dessa vez eles não vieram para prender. Da primeira vez eles vieram para prender. Da segunda vez eles vieram para matar Davi. Diga misericórdia. Misericórdia. Irmãos, da primeira vez Davi orou e Deus disse o quê? Vai, porque eu vou te dar vitória contra os filisteus. Da segunda vez, se fazia necessário Davi orar, se fosse outra pessoa, talvez eu oraria. Porque se Deus me deu vitória na primeira vez, da segunda vez eu não vou perguntar por que Deus vai me dar vitória. Mas a circunstância é outra. O problema é o mesmo, mas a circunstância é outra. A Bíblia vai dizer que Davi desceu novamente às fortalezas e foi orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você dá glória a Deus por isso? Aí sabe o que aconteceu? Em vez de Deus mandar Davi atacar dessa vez, Deus disse: pega todo mundo e foge. Mas pastor, peraí, Davi fugia. Dá para imaginar Davi fugindo de guerra? Davi gostava da guerra. Davi era um homem que amava a guerra. Mas agora a estratégia de Deus para Davi foi: pegue todo mundo e fuja, e se esconda por trás da floresta dos moçambeiros. Olha que coisa interessante. Deus mandou Davi sair e se esconder. Deixa eu dizer uma coisa para você: não significa que você perdeu, porque a estratégia é de Deus. Talvez você seja que nem Davi, esteja com a espada na mão. Talvez o seu tipo sanguíneo seja que nem o de Davi, que gosta de lutar. Mas há momentos da nossa vida que Deus ele nos manda recuar. O inimigo está pensando que você recuou porque você está com medo. O inimigo está pensando que você recuou porque você agora perdeu. Mas eu vim aqui dizer para você: quando nós somos dirigidos por Deus, quando nós oramos, Deus ele dirige a nossa vida, a nossa família, a nossa empresa, a nossa casa. Aleluia. Davi fez o que o Senhor mandou. Escute, a Bíblia não fala quantos tempos foi, mas a Bíblia vai dizer que Deus disse para Davi: Davi, quando você olhar para a copa das árvores e ouvir as árvores fazendo um barulho de marcha, olha para aí, que negócio. Você vai olhar para a copa das árvores e vai ouvir um barulho de marcha, como o exército estivesse marchando. Quando você ouvir esse barulho, você sai da onde você está e ataca os filisteus, porque mais uma vez eu vou ser contigo e não. Glória a Jesus. Aleluia! É vida de oração. Aleluia. E deixa eu te dizer, para que você tenha história, para que a gente, aleluia, possa passar para o segundo tópico. Irmãos, da primeira vez, Davi venceu a guerra, sim ou não? Sim. Venceu. Mas os filisteus voltaram ou não voltaram? Mas na segunda
segunda vez, Deus ele fez a estratégia, arquitetou tudo, e os filisteus nunca mais foram citados sequer na palavra do Senhor. Deus está dizendo: a batalha que você vence por você, os inimigos vão voltar, mas a batalha que você vence por mim, os teus inimigos não voltarão. Os egípcios a qual vocês estão vendo hoje, aleluia, nunca mais vocês verão, assim diz o Senhor. É vida devocional de oração. Segunda coisa que nós precisamos na vida devocional: primeiro, a oração. A segunda, leitura diária da Bíblia. Precisamos fazer leitura diária da Bíblia. Se eu perguntar aqui quantas pessoas leram um capítulo hoje aqui, levante a mão. Um capítulo, quantas pessoas leram hoje? Capítulo inteiro, entendeu? Quantas pessoas leram 2 versículos hoje? 2 versículos. Quem leu um versículo hoje? Antes de ir para a igreja, aqui na igreja, você tem que abrir a Bíblia. Você acredita que tem gente que só abre a Bíblia quando vem para a igreja? Eu já fui na casa de crente que a Bíblia é aberta lá no Salmo 91. A casa está amarelinha. E quando nós queremos usar a palavra como um amuleto. E deixa eu te dizer uma coisa: a palavra não é amuleto. A palavra é vida para a minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus ela tem que estar guardada no nosso coração. Já falamos sobre Davi: escondi a tua palavra no meu. Escondi a tua palavra no meu. Para não pecar contra ti. Então deixa eu te dizer uma coisa: quem guarda a palavra de Deus no coração não peca contra ele. Porque ele sabe, aleluia, glória a Deus. Sobre Davi, ele se expressa e diz: eu escondi aqui no meu coração. Daqui ninguém tira, daqui ninguém rouba. Aleluia, porque a tua palavra ela é fiel sobre a minha vida. É necessário que leiamos, que buscamos a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, verso de número 52. Lucas 2, 52, que lê. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria. Em sabedoria. Eu já vi pastores, ministros, que quando vem para a igreja, vem pregar, antes da pregação, dobra o joelho para pedir ainda uma palavra ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente não pode fazer disso um hábito. Vai ter hora que você vai ter que pedir direcionamento ao Senhor, mas a gente fazer isso um hábito. Aí tem gente que pega a Bíblia e diz assim: ô irmão, Jesus disse, abre a boca e eu te encherei. Abra a boca e eu te encherei por causa da tua negligência. Porque você passou o dia todinho e não pegou a Bíblia para ler nem sequer o versículo. O Espírito Santo vai lembrar a você aquilo que você leu, aquilo que você estudou. O Espírito Santo vai poder lembrar você aquilo que você não leu, aquilo que você não estudou, aquilo que você não buscou, aquilo que
as Sagradas Escrituras. O pastor falou aqui, é verdade. Está pensando que curso de teologia é só para pastor? No curso de teologia tem pastor, tem macumbeiro, humanista. A turma agora do LGBT quer ir mais. Sabe por quê? Quer pegar crente destrelhado na rua para moer. E você vai falar o quê? Se você não medita. Você vai falar o quê se você entrar na discussão na luz da Bíblia? E os camaradas sabem. Os camaradas buscam. Então a igreja do Senhor deve crescer na graça e no conhecimento. Por muito tempo a igreja católica aprendeu a Bíblia para que os crentes não pudessem ler. Hoje nós temos Bíblia para tudo quanto é lado. E de vez em quando você só quer pegar na Bíblia quando vai pregar. Quando vai trazer a palavra, irmãos. Está aqui o meu pastor. Ele pratica o judaísmo messiânico, ele sabe aquilo que eu vou falar. Quando a turma ia para o templo e eles pegavam o papiro, que na época era um papiro, era aquele rolo, ele não dizia quem ia ler, não. Ele pegava, escolhia alguém e dizia: está aqui. Entregaram na mão de Jesus. Tinha que ter conhecimento geral para poder ler e poder explicar. E a Bíblia diz que Jesus não simplesmente só leu, ele leu, explanou e ensinou a doutores da lei. Você pode dar glória a Deus por isso? Pastor, aqui é bom demais, bota na escala, tem 15 dias para ler, 15 dias para buscar. E de vez em quando a gente ainda fica revisando, aleluia, porque o pastor colocou, né, na escala. Vai ter agora, o pastor deu oportunidade de uma campanha, né, para os irmãos da igreja pregar a palavra de Deus, para estar praticamente na vitrine. E de vez em quando a gente olha para a gente e diz: ah, mas eu não tenho condição, eu não sou pregador, eu não sou pregadora. Deus está dizendo para você: medite na palavra, leia a palavra. Quando você abrir aqui a palavra, aleluia, e ler aqui, a minha boca, ela vai falar por si só. Aleluia! Então você tem que buscar, você tem que ler, você tem que conhecer. Tem que buscar livros para poder ler. Você não pode deixar ele, pastor. E isso aqui eu não esqueci, eu botei aqui. De vez em quando tem pessoas, né? A minha avó, né? Ela não tinha uma boa leitura, era dirigente de consideração, mas ela tinha uma percepção para decorar. Ela decorava. Ela cantava quase todos os hinos da harpa. Essa não era. Todos, a maioria de cabeça. Versículos. Porque hoje em dia nós temos smartphone. Você não lê, mas ouve. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Leia, para que ninguém engane você. Aonde você chegar, você saber, você falar, você debater das coisas de Deus. 1 Timóteo, Paulo escrevendo, capítulo de número 4, verso de número 13. Quem lê para mim? Fica de pé e lê, adianta? Em nome de Jesus, vou acabar agora. 1 Timóteo 4 e 13. Cadê os crentes de Bonimida aí? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persista em ler, Exortar exaltar e
nesse lugar. Você diz amém por isso? Amém. Persista em ler. Ler o que a gente coluna hoje. Os camaradas que fazem essa coluna de fofoca são um bando de endemoniado. Tem um áudio de Léo Dias. Aqui tem um tal, aqui no estado tem um tal chamado o Venenoso. O Bruno, Venenoso. Né? Falando de vez em quando aquilo que não aconteceu, e se aconteceu, não é da minha conta e nem da sua conta. Mas o que dá golpe hoje é isso, coluna social. Deus está dizendo para a crente aqui: sai da coluna social, deixa de estar vendo a vida dos outros. Enquanto você está vendo a vida dos outros, eu estou voltando e você pode ficar. Para com isso, para de perder tempo, vai ler, vai buscar conhecimento, para que você possa crescer ministerialmente. Vai ser da glória a Deus por isso. Terceiro, de uma vida devocional, e eu vou parar por aqui que não vai dar: vigilância. Diga para o seu irmão: vigilância. Foi fraco, diga vigilância. Vigiar. Diga para o seu irmão: vigiar. Acabei de falar coluna social, mas vigiar aqui é você olhar ao seu redor. E com o pastor é diferente. Nós não temos essa premissa de só vigiar. A gente temos que vigiar por nós e pelo rebanho. Você já viu um pastor de ovelha? Ele vigia por ele, porque pode vir um urso, um leão por trás dele. Se ele não estiver vigiando, o leão demora. E tem que vigiar pelas ovelhas. Atos dos Apóstolos 20, capítulo número 20, versículo número 28 e 29. Bora. Quem achou de ler, eu quero terminar. Senão o pastor não vai me colocar para dar doutrina mais não. E eu vou gostar disso. Atos 20, 28 e 29. Fique em pé, por favor. Você que está cansado, fique em pé. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos para capacitar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disto que, depois da minha partida, entrarão no meio de nós lobos cruéis, Isso. que não pouparão ao rebanho. Isso, será a glória a Deus por isso. E o interessante é que Paulo aqui ele fala de dois tipos de lobo. Você prestou atenção? Você prestou atenção que ele fala de dois tipos de lobo? O lobo que vem de fora e o lobo que já está dentro. Entendeu o mistério? Orai e vigiai. Orai e vigiai, para que não entres em tentação. A vigilância, irmão, é fundamental na vida de um crente. Até Jesus, ele foi lá: vamos comigo. Eu vou orar. Porque enquanto Jesus ele estava orando lá no Getsemane, isso era o que estava na mente. Os camaradas estavam ali orando mais, olhando, vigiando o perímetro. É a mesma coisa o obreiro que está na portaria. Nós estamos aqui orando, mas ele está orando ali e está
não venha tragar as nossas vidas. Porque tudo que o inimigo quer é um vacilo nosso. Tudo que o inimigo quer é um descuido nosso. Mas eu vim aqui profetizar que a minha vida e a tua vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Você diz amém por isso? Amém. Para a gente terminarmos, 5 minutinhos só. Tinha aqui mais 7 itens. Eu coloquei aqui no segundo, de uma vida bem sucedida. Primeiro, uma vida devocional, oração, palavra e vigilância. E eu termino aqui, e outro dia eu continuo. Segundo, para se ter uma vida bem sucedida ministerialmente, nós temos que cuidar da nossa vida emocional. Você dá glória a Deus por isso? Glória a Deus. Diga para o seu irmão, cuidado com a sua vida emocional. E aqui eu termino dizendo para você, pastor também tem alma. Pastor também é gente. Pastor respira como você respira. Graças a Deus que as ondas de suicídio dentro da igreja deu uma parada, acabou. Mas no século XXI perdemos grandes homens de Deus, porque não cuidaram da sua vida emocional. Mas eu pesquisando, eu pude perceber que isso sempre aconteceu na igreja. E a igreja maquiava isso. Morreu de AVC, morreu do coração, morreu de uma batida, bateu com o carro. Mas a grande maioria eram pessoas que tiravam a sua própria vida por causa do peso da obra. Quando eu falo que pastor também tem alma, é porque tem muitas pessoas que pensam que nós não sofremos. E o pior de tudo é que você tem com quem conversar, com quem compartilhar. Uma ovelha tem a missionária. Se for coisa feminina, tem um pastor para conversar. Você já imaginou a carga que o pastor carrega nas costas? Além de ter os seus problemas pessoais, os problemas da igreja, os problemas dos irmãos. Irmãos, todo mundo, quando acaba o expediente, o missionário tira sua roupa. O juiz, ele tira sua toga. O advogado tira o seu paletó. O médico tira o seu chaleco. O varredor de rua, o gari, ele guarda a vassoura. A aeromoça tira aquele sapato muito chique, aquela roupa bonita. Mas pastor é pastor 24 horas por dia. Um médico, ele tem um horário de atendimento. Ele só atende até aquele horário. Um psicólogo, ele tem a hora certa e o tempo certo de começar e terminar o seu atendimento. E por incrível que pareça, todos os psicólogos, ele tem que passar depois de 2 em 2 meses a 3 em 3 meses por uma análise. Ele vai para outro psicólogo para poder conversar, para poder desabafar, porque ele pega a carga emocional das outras pessoas. Você viu o ritmo que eu comecei aqui? Comecei devagarzinho, pregando. Agora o ritmo já mudou, porque a emoção já tomou conta da minha vida. A mesma coisa o pastor. O pastor pega uma carga emocional muito grande. Eu digo para minha esposa, quando a gente vai fazer uma obra de libertação, quando a gente vai pregar, e a pregação, porque tem pregação que você olha
Convida o pregador e a sua esposa. Convida o pregador e o seu assessor. Porque eles entendem que os maiores deslizes na vida de pregadores aconteceram quando eles estavam sozinhos, depois de uma noite cheia da graça de Deus. Eu encerro aqui dizendo nesta noite para você algo que eu vi no livro. Disse o historiador que alguns dos guerreiros que saíram à guerra, eles saíam e passavam 6 meses, 1 ano, lutando. Essa guerra mesmo da Croácia e Ucrânia e Rússia, já foi mais de 1 ano, tá? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses os camaradas lutando, subindo. 1 ano e 2 meses os camaradas com o mesmo colete, com a mesma roupa, porque quando você está na guerra, você não se preocupa de trocar de roupa. E antigamente os guerreiros vestiam couraça. E esse historiador diz que depois, quando a guerra terminava, eles voltavam para casa, muitos deles, de vez em quando voltando uma parte do seu corpo, mas voltavam para o seio da sua família. E quando eles chegavam em casa, eles iam tirar a couraça. Imagine você, lama, chuva, poeira, 1 ano, 6 meses, você com aquela couraça. O historiador diz que alguns deles, quando iam tirar a couraça, pedaço da carne saía junto com a couraça. Esses eram bons. E aqueles que estavam cheios de vermes dentro do seu corpo, os vermes comendo ele vivo e ele não percebia, porque estava na batalha, o sangue estava quente, adrenalina. Muitos deles morriam em casa, porque estavam vestidos com essa couraça. Ei, aqui seria um lugar ideal nesta noite para você tirar isso que você chama de couraça. Isso que está fazendo a tua vida espiritual e ministerial apodrecer. Aqui seria um lugar da gente chegar e conversar com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Mas de vez em quando, um pastor se sente só porque não pode conversar com alguém, não pode desabafar com alguém, porque hoje a pessoa é teu amigo, mas amanhã talvez a pessoa não seja mais, e vão usar aquilo que você falou para denigrir a tua imagem, para denigrir a tua vida. Mas eu quero dizer que existe um bálsamo chamado Espírito Santo de Deus, que vai descer hoje sobre a tua vida e vai curar essas feridas. Feridas que estão dentro da alma que ninguém percebe, porque há feridas que ninguém percebe, há feridas que ninguém vê. Fique de pé em nome de Jesus. Com a permissão do nosso pastor. Há feridas que ninguém vê, há feridas que nem você percebe, mas está aí. Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: cuide da sua vida emocional, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, seja um exemplo para a sua família, seja um exemplo para a sua casa. Que o teu filho possa olhar para você e falar: minha mãe, meu pai, minha família é uma família de Deus, uma família de oração, uma família que busca, uma família que geme, uma família que chora. Que Deus nessa noite cure a sua ferida e que você saia daqui contando com um amigo, o Espírito Santo de Deus, para curar a tua ferida, para
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento os teus servos, os teus filhos que vieram até aqui, Senhor. Que nesta noite essa palavra possa ser aplicada, que nós possamos ter uma vida devocional, de oração, de leitura, de vigilância, Senhor. Deus, cuida de cada emoção, cuida de cada vida emocional nesta noite, Senhor. Aleluia, que o Senhor possa visitar os teus servos, os teus filhos, e que eles saiam daqui curados, que eles arranquem essa couraça que talvez, meu Pai, já esteja até os bichos demorando, mas nessa noite é noite do Senhor restaurar vidas, de o Senhor curar vidas e de vidas saindo daqui transformadas. Leva-nos para casa em paz, livra-nos dos maus e sanguinários que existem na face da terra, nos dá uma noite tranquila de sono. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, só agradecemos, irmãos, que já ajudaram para a próxima cantina. A próxima cantina vai ser um bolo e uma torta de abacaxi abençoada e deliciosa. Então, quinta-feira, a cantina, um bolo e uma torta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Eu quero até corrigir sobre o tempo da guerra. Foi 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 5 meses. A guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, né? 24 de fevereiro de 2022. Então, vai 1 ano e 5 meses de guerra entre Rússia e Ucrânia. Amém? Nosso pastor Wilson fazer a oração e dar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecendo, Deus e Pai. Toma teus filhos, Pai, nas tuas mãos, leva-nos para nossas casas, nos guarde dentro das tuas mãos potentes. Pai, muito obrigado, abençoa teu filho que ministrou a tua palavra, segura nossas vidas, que nós possamos guardar, meu Deus, no nosso coração. Muito obrigado, Pai, nos ensina, meu Deus, ao cumprir